Sim. Desligando aqui o ventilador, aqueles efeitos especiais que a gente precisa desligar. Pronto, agora fica melhor. Boa noite, gente. Que momento importante, né? Nesse mês, né, que a gente está comemorando, né, mais uma vez, né, a luta das mulheres negras, que efetivamente é comemorado no dia 25 de julho, né, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana, Caribenha em diáspora, né? O Fórum Cearense de Luta Antimanicomial, né, está realizando esse debate, um debate importante. A gente vai falar sobre mulheres negras, a gente vai falar sobre saúde mental, né, e onde a gente vai falar sobre os desafios, né, e os avanços das políticas públicas, né, relacionados a essa temática, né. Já está presente a Andréia, não é isso? A Patrícia. Eu só gostaria de confirmar se a Carla já está online. E se a Carla não estiver, infelizmente a gente já vai ter que ir começando, porque a gente também entende que, às vezes, esse lance da internet dificulta um pouco a vida da pessoa. Então, a Andréia já está presente, não é isso? Isso. E a Patrícia já está presente. Ok. Então, gente, eu gostaria de começar, né, fazendo uma abertura, né, sobre esse momento, né. A minha entrada, né, no Fórum de Luta, eu faço parte, né, sou Dani Marinho, sou artista, sou educadora popular, defensora dos direitos humanos, né, e exatamente em 2017, né, eu entrei, né, para o Fórum, né, de Luta Antimanicomial. Eu entrei para o Fórum de Luta Antimanicomial, né. Então, exatamente, né, eu sempre digo que a minha história, ela começou no dia 18 de outubro, quando eu recebi uma ligação, né, onde a minha mãe havia tido uma crise e tinha colocado fogo na casa. Minha mãe, ela fazia tratamento no CAPS há 10 anos, em consequência de violência doméstica familiar. Ela foi vítima de violência doméstica familiar por mais de 2 décadas, né, num período onde não existia ainda a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha de 2006, ou seja, eu tinha 26 anos quando a Lei Maria da Penha surgiu. Então, imagina quando eu era criança, né, vendo minha mãe apanhar todos os dias, de todas as formas, né, seja grávida, seja em pós-parto, seja na rua, seja na frente dos amigos, seja na frente dos próprios pais. Então, depois que surgiu a Lei Maria da Penha, que a gente tinha, ou seja, quando eu tinha 14 anos, eu consegui tirar o agressor de dentro de casa, mas ainda essa dependência emocional continuava e a violência continuava, apesar de menos grau. Então, quando finalmente a Lei Maria da Penha surgiu, a minha mãe finalmente conseguiu se sentir confiante, né, para poder finalmente colocar fim nessa relação, a ver se naquela época a violência contra a mulher, assim como ainda é hoje, essa é a realidade, né, ela ainda é muito banalizada, né, infelizmente, né, entre briga de marido e mulher não se mete a colher. Se hoje ainda existem pessoas que aderem a esse tipo de comportamento, imagine isso numa época que nem se falava sobre direito das mulheres, sobre violência contra a mulher. Né? Então, quando isso aconteceu, dessa crise que minha mãe teve, então foi tudo muito rápido. Né? Eu tive que levar ela no CAPS, e quando eu levei ela no CAPS, né, eu já fui comunicada que ela deveria ser internada no Hospital de Messejana. Né? E naquele mesmo momento eu tive que decidir isso, né? Aquela famosa, né, tá lá com o termo, se ela não for internada, você vai ter que assumir um termo de compromisso de responsabilização pela sua mãe. Então você imagina, você está numa situação que você ainda não nem digeriu o que aconteceu e de repente você está numa situação como essa. Então, nesse mesmo momento eu tive, por não compreender, mas me sentindo pressionada, enfim, e ela acabou, nesse mesmo dia nós fomos no hospital de Messejana, ela passou pelo atendimento, né, e nessa questão do atendimento ela foi internada, né, atendimento esse, né, que em nenhum momento se preocupa com, isso estou falando de 2017, que eu acho que é extremamente importante, né, e eu acho que seria muito importante a gente conseguir perceber como está hoje essa realidade, mas em 2017 o atendimento foi esse, né, em nenhum momento eu percebi que
Nós, como família, ia ter algum tipo de amparo e muito menos ela, né, no sentido de se compreender o que foi que ocasionou, né, essa crise. Né? Então, ela foi internada, ficou um pouco mais de 20 dias e a gente teve que aprender o que era, né, a saúde mental desse país, diante do que tinha acontecido com a gente, quando a gente ia visitá-la, quando a gente via o abandono daquelas mulheres. Uma ala com mais de 40 mulheres, mulheres jovens, mulheres idosas, com vários tipos, né, de doenças, né, relacionadas à saúde mental, todas misturadas, tinha em média 4 profissionais para poder dar conta de todas elas, né? E depois, quando finalmente, né, a minha mãe saiu, né, a gente imaginando que ia ter uma continuidade pelo sistema público, a gente ficou sabendo que ela teria que esperar 3 meses para ser atendida num CAPS, porque não tinha vaga. E como assim? Ela acabou de sair de um hospital, né, e precisa dar continuidade ao tratamento. Enfim, então a gente começou a entender e compreender o grande sucateamento, né, da saúde pública, né, que a gente, posso dizer que a gente não venceu totalmente, uma vez que hoje a minha mãe, ela faz tratamento, continua seu tratamento, né, sendo que a gente faz de forma particular, né, porque é extremamente cansativo, exaustivo, né, essa questão de você conseguir ser atendido, de conseguir a medicação, e a medicação está faltando, e enquanto isso você tem uma série de coisas que você precisa resolver na vida, então minha mãe paga 120, né, de consulta, e um pouco mais de R$ 400 só de medicação. E é muito absurdo isso, porque a gente sabe que isso não é a realidade, né, principalmente de mulheres pretas faveladas, né? Como que você vai conseguir, dependendo do caso, você tirar um valor desse para você conseguir, né? E, infelizmente, a gente acaba meio que, no caso, né, em falando sobre violência contra a mulher, acontece uma revitimização da vítima, né? De toda a violência que ela sofreu por mais de 2 décadas, né? O Estado, ele não garantiu que a minha mãe, ela tivesse um atendimento de saúde necessário, entendeu? Se recuperar, né, das consequências que ela teve relacionado ao ciclo de violência que ela sofreu, né? E que infelizmente hoje ela precisa, né, estar literalmente pagando, né, para poder ter acesso, né, a sua medicação, a ter um atendimento psiquiátrico, né? E nesse período, né, quando tudo isso aconteceu, né, que eu lembro claramente, né, tipo, a minha mãe estando internada, nesse momento foi isso que aconteceu. A minha família veio morar comigo, porque, enfim, a casa foi incendiada, então, nesse momento, a minha mãe estava internada, tinha uma irmã que entrou em completo processo de depressão, tinha 2 crianças na época de 3 e 6 anos, que estavam na casa quando a casa incendiou, onde elas diziam o tempo inteiro que a casa tinha explodido, adoeceram durante a semana, uma delas chegou a ficar internada no hospital infantil com diarreia, né, consequentemente por causa do trauma que vivenciaram, né, e para além disso a questão financeira, né, que você tem que bancar agora N pessoas e você tinha que reformar a casa da mãe, enfim, né, então não teve como eu adoecer, né, não tinha como você não adoecer. E eu lembro que nesse período que isso aconteceu, eu estava consequentemente organizando eventos na cidade, né, que eu faço parte da frente de enfrentamento da violência contra a mulher, justamente por causa de tudo que eu vivenciei com a minha mãe, né, já estou há 20 anos, né, nessa luta, e no mês de novembro, que é o dia do 25 de novembro, que é o dia do enfrentamento da violência contra a mulher, a gente estava organizando um grande evento, onde tinha mães de santo, o nome do projeto era Negra Soul, né, e tinha várias mães de santo participando, e eu lembro que uma delas chegou para mim, nunca vou me esquecer, e ela disse para mim, menina, eu tinha feito uma fala, né, sobre violência contra a mulher, menina, isso é tão pesado, né, para ficar falando de violência contra a mulher, né, a gente que, né, do terreiro, né, a gente gosta sempre de, a gente, por sinal, atende muitas mulheres, né, que sofrem violência, né, porque o terreiro é um espaço terapêutico. Quando ela falou isso, eu olhei para ela e disse, como assim o terreiro é um espaço terapêutico, né? Sendo que eu nunca tinha, né, eu não tinha uma aproximação, né, com a religião afro, né? E essa é a minha experiência relacionada ao espaço do terreiro, mas existem outros espaços que mulheres que estão adoecidas, né, buscam, né? Seja o espaço de terreiro, seja um projeto Quatro Varas, seja um projeto no Jardim, enfim. No meu caso foi o espaço de terreiro.
Então, quando ela falou isso, né, eu fui apresentada ao terreiro, né, e nessa apresentação eu fui literalmente acolhida, cuidada, né, e eu posso dizer, com toda certeza, que em 2017, tudo que eu havia passado, né, do adoecimento que eu tive, foi no terreiro, né, que eu encontrei, né, a paz necessária para que eu conseguisse me restabelecer, né. E foi um encontro muito bonito e eu tenho uma experiência muito potente relacionado a isso. Então, hoje, né, dentro dessa roda, a gente vai falar sobre violência contra a mulher, né, de eu compartilhar dessa minha experiência pessoal e de saber que nessa sala, né, existem mulheres de axé, né, que estão aqui, né, e que vão ter oportunidade de poder compartilhar as suas vivências e escrevivências, né. Para mim, ele tem um, algo muito potente, né. E eu lembro que nesse período tinha uma música de Oxum que me foi apresentada. Eu lembro que todas as vezes que eu achava que eu não ia suportar tudo que eu estava passando, eu cantava. E era assim: Oxum, lava meus olhos, Oxum, minha emoção. Oxum, lava meus olhos, Oxum, minha emoção. Oxum, todas lave o meu coração. Oxum, todas lave o meu coração. Então, nesse momento, eu peço permissão aos meus velhos, aos meus novos. Convido a minha mãe, essa mulher maravilhosa, Patrícia, mulher preta, mulher de axé, mulher que, para além de ter essa sua ancestralidade muito forte, ela ainda tem um trabalho muito bonito de poder falar sobre isso nas escolas, né, que eu acho isso de uma importância enorme. E eu gostaria que ela pudesse começar esse momento, a gente falando sobre mulheres pretas, falando sobre ancestralidade, sobre religiosidade, né? Sobre mulher de axé, como esse espaço sagrado, ele realmente cura, trata tantas mulheres, né? Que no meu caso específico era relacionada a essa violência, né? Que como é dito, né? Quando uma mulher é espancada, a sua família inteira é espancada. Então, quando a minha mãe apanhava, era como se eu também estivesse apanhada durante muitos anos, né? E depois que isso aconteceu com ela, eu não achava justo, né? Diante de tudo que ela tinha passado, ainda ter que vivenciar o sucateamento de uma saúde pública mental, né? E ainda assim, que eu acho que era em 2017, ainda era colocado como o hospital de referência. E eu vi, nossa, se isso é um hospital de referência, eu não sei mais o que é o sucateamento, né? Então, foi através da fé, foi através da luta, fui extremamente acolhida pelo fórum, né? E hoje eu me sinto completamente, né, a aderir a essa luta, né, como algo primordial na minha vida. Poder falar sobre o adoecimento das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, né? Essa é a minha grande luta. E é isso, Patrícia. Esse espaço agora é todo seu. Tá, então eu vou iniciar cantando, né? Que é de praxe. Ventania deu, meu Deus, que balanceou. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui se eu liguei meu microfone. Liguei. Ventania deu, meu Deus, que balanceou meu barracão. Ventania deu, meu Deus, que balanceou meu barracão. Vovó Nagô, segura seus filhos, não deixa caindo, rolando no chão. Vovó Nagô, segura seus filhos, não deixa caído, rolando no chão. Ventania deu, meu Deus, que balanceou meu barracão.
Ventania deu, meu Deus, que balanceou meu barracão. Vovó Nagô, segura seus filhos, não deixa caído rolando no chão. Vovó Nagô, segura seus filhos, não deixa caído rolando no chão. Boa noite. Nessa sexta-feira, que é de Oxalá, mas também é de Odudua, a figura feminina da criação do mundo na visão iorubá. Eu tinha programado assim uma abordagem, mas diante da fala da Dani, eu lembrei de mim, que eu falo muito a partir de mim, né? Eu sempre tive muitas dificuldades de aprender, e na infância acontecia fenômenos de colocar fogo, fogo nas toalhas, fogo na rede, né? E eu desmaiava, tinha convulsões. Né? E durante a minha adolescência toda, eu fiz eletrocefalograma e fiz acompanhamento com psicóloga. Minha mãe foi muito importante nesse processo, porque ela me levava para o acompanhamento com psicóloga, pelo IPEC, porque ela é professora, atualmente ela é professora aposentada. Mas assim, eu não conseguia passar de ano, foram várias reprovações que eu tive, né? E assim, e fora as questões também familiares, brigas de pai com mãe, né? E foi o terreiro que me salvou. O terreiro, a iniciação, eu fui iniciada aos 20 anos de idade. E minha vida mudou totalmente. E essa mulher que hoje eu sou, é a partir desse acolhimento do terreiro, né? Por isso que eu sou militante, eu sou um ativista, para mostrar que há possibilidades de transformação, que muito da questão mental vem da questão espiritual, do desequilíbrio, de vários fatores, da violência simbólica, né? E como o terreiro acolhe. Mas o terreiro não nega procedimentos de médico, psicológicos, não nega isso. Os dois atuam juntos, né? E hoje eu sou mãe Patrícia, eu atuo dentro de duas casas. Uma fica na comunidade quilombola, Cercadão dos de Seta, que é a aldeia do Caboclo Sete Flechas. Dentro da comunidade quilombola, um caboclo indígena se apresentou, Sete Flechas, né? E na minha casa, que é o Templo de Guaraci, o Templo do Sol Nascente. Eu tenho a honra de estar à frente, porque eu só estou comandando, gerenciando a casa dos encantados, né? E assim, em cima de tudo que a Dani falou, desse sistema sucateado, nós vamos encontrar o terreiro. Quando a gente adentra o espaço do terreiro, que adentra muito nervosa, com problemas, às vezes, de desemprego, de assédio sexual, de violência simbólica, geralmente dentro de casa, as mulheres chegam e são acolhidas para uma conversa, um banho de ervas, um chá, e algumas vezes são recolhidas para deitar ali no esteira, ficarem calmas, se acalmarem e depois conversar. E tem uma questão, né? Porque no hospital há a troca de plantão, vamos dizer que seja um atendimento de emergência, e tem a troca de plantão no hospital. No terreiro não há troca de plantão. É com a mãe de santo que você vai tratar. Tem os filhos que moram ali na comunidade, ou que são chamados para auxiliar, e aquela mãe de santo vai estar acompanhando, com a ajuda dos filhos, geralmente dos filhos mais velhos da casa, que tem, né? Que tem mais experiência. E assim, ao longo desses meus anos, dentro da Umbanda e dentro do Candomblé, que são 23 anos, o tempo que eu tenho de professora, eu sou professora da Prefeitura de Fortaleza,
e sou da Umbanda e sou do Candomblé. Então, minha vida caminha para e passo nesses dois mundos, né? Da religiosidade e da educação e da cultura, transitando nesses saberes, né? E eu vejo como as mulheres, mais as mulheres, elas vão pedir ajuda à preta velha, pedir ajuda, geralmente aos juremeiros, né? Zé Pilintra, Nego Gesso, Maria Padilha, aí entre as pombogiras, e elas vêm com confiança pedir ajuda. Algumas mais desavisadas vêm tentando fazer amarrações, né? Mas as entidades, elas orientam. Não amarre problemas à sua vida, né? Quem conhece o terreiro sabe que a orientação é essa. Não amarre Não amarre o que não poderá ser bom para você. Depois que você amarra um problema, vai ficar difícil resolver. Aí tem uma entidade que canta assim, que aí são as pombogiras, essas mulheres que são as primeiras feministas, né? Uma pombogira, mulher que não teme marido. Toma cuidado comigo, que eu sou um perigo. Então ela já está dizendo, toma cuidado comigo, que eu sou um perigo. Eu sou a pombogira, mulher que não teme marido. Se a gente for refletir sobre o que pombogira está dizendo, ela está dizendo que ela não aceita violência, violência física nem psicológica. Toma cuidado comigo. E ainda diz mais, ela diz, arreda homem, aqui chegou mulher. Arreda homem, aqui chegou mulher. Chegou a pombogira, rainha do candomblé. Pergunte a tranca-ruas, que ela diz quem ela é. Toma cuidado comigo, que eu sou um perigo. Eu sou pombogira, mulher que não teme a marido. Aí ela já diz tudo, né? Ela está fazendo um enfrentamento. E é por isso que muitas vezes pombogira vem sensual, porque a sensualidade feminina, isso não é coisa do demônio. Ser sensual, ser feminina, não é coisa do diabo. Mas a sociedade brasileira diz que pombogira é do diabo, porque condena as mulheres. Condena que elas sejam ousadas, que elas sejam poderosas, né? Porque é isso que nós somos. Ousadas, poderosas, afrontosas. E somos criticadas por causa disso. Inclusive, chama de heresia, vai rezar, rezar. Mas Pombogira está rezando para nos dar força e poder para enfrentarmos essa sociedade machista que nos perturba, nos desequilibra e nos massacra. Aí tem uma música, uma cantiga, uma reza, o ponto de macumba, como é chamado. O ponto de macumba, ele diz quem é a entidade, o que ela está fazendo. Tem que é Paulina. Paulina é muito procurada. E ela diz, é na praia do Pina. Paulina é quem é protetora dos homens, defensora das mulheres, protetora dos homens, defensora das mulheres. Paulina dá, Paulina gira, Paulina dá, Paulina gira, ela é Paulina, protetora da mulher. Ela é Paulina, protetora da mulher. Ora, a cantiga está dizendo que ela é Paulina, protetora da mulher. Então, uma mulher que não tem acesso à advogada, não tem acesso a esses direitos que nós sabemos que temos, com tantos entraves, né? Ela vai ao terreiro pedir ajuda, pedir que aquele homem suma da vida dela, que aquele problema se acabe, que ela não aguenta mais sofrer, né? E Paulina diz, confia que eu vou girar. Esses dias, estudando, né, e lendo Ieda Pessoa, eu descobri que girar
na verdade, não é com G, é com J, em sua raiz, né? Sua raiz etimológica. Girar com J quer dizer rezar. Rezar para as entidades do Congo e da Angola. Então, essa palavra girar se transforma com a escrita de G e vem para o Brasil. Né? Então, quando eu estou girando, eu estou cantando, estou rezando, estou entrando em vibração com ancestrais. E essas ancestrais me dão força para eu buscar ajuda, para eu me defender, né? Para eu me sair desse problema. E nós que acreditamos na ancestralidade, na espiritualidade, podemos ter essa convicção de que aquele mal vai ser afastado, né? Com a vibração. Assim como na Igreja Católica, as pessoas chamam os santos católicos, os anjos, os arcanjos, os serafins, e acreditam que aquele mal vai ser afastado, né? Mas, paralelo a isso, o que é que o movimento das religiões de matriz africana vem dizer? Que nós temos que buscar nosso direito, que nós temos que nos organizar, e, ao mesmo tempo, defender nossa religiosidade, porque as entidades que nós trabalhamos, elas também são perseguidas, e as pessoas precisam compreender como as tradições do terreiro são belas, né? São filosóficas, são acolhedoras, são cuidadoras. Então, eu vou só falar, eu não sei quanto tempo eu já falei, mas já vou concluir minha fala. Diante de uma luta do movimento negro, do movimento de religiões de matriz africana, nós tivemos um diálogo com o SUS a partir de 2003, que foi criada a Renafro. O terreiro ele já é entidade de acolhimento desde que africanos foram traficados para o Brasil, desde que aqui chegaram. Foram criados os terreiros de candomblé, de nagô, terecô, batuque, tambor de mina, todos os tipos de denominações, de filosofias, de tradições de matriz africana, né, e afro-brasileira. Então, a partir de um movimento do povo de terreiro, o SUS passa a dialogar com as pessoas de terreiro, com as mulheres de terreiro, fazendo terapias de acolhimento, né, de ervas, e aí vem várias mães de santos, várias parteiras, rezadeiras, vão para dentro do SUS, né, a partir da Renafro, que é a Rede de Saúde Afro, Rede Nacional de Saúde Afro. Sobre isso, eu anotei aqui umas sugestões, né? Vocês podem ler o artigo, podem ler o livro da mãe Kelma de Iemanjá, que ela é a coordenadora estadual da Renafro. Ano passado, ela lançou o livro Orienu, Conhecimentos e Práticas Ancestrais Afro-Brasileiras na Saúde Mental. Esse livro é muito bom, porque ela fala exatamente dessa questão da dita loucura, mas que tem a ver com a mediunidade não trabalhada, né, não expandida. E tem um artigo, Religiões e Saúde, a experiência da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. É do Ogan José Marmo da Silva. Ogan é a pessoa que toca o atabaque do terreiro, né? É o pai Ogan, que chama essas forças, né? Então, a partir daí, o SUS, os postos de saúde, eles começam a implementar as práticas terapêuticas utilizadas pelos terreiros. Banhos de erva, banhos de imersão, né? E, atualmente, isso tudo está meio parado e tenso devido a toda uma conjuntura política que nós sabemos aqui, não vou falar sobre essa questão, nós já sabemos, né? Mas essas práticas integrativas, elas estão pulsantes no terreiro. E nós que somos do povo de santo, povo de axé, povo de terreiro, estamos na luta através de fóruns, de debates, para nos fazer presente na vida da cidade. Porque nós existimos, né? E já vou finalizar minha fala
Vou cantar aqui para Yansan. Vou cantar para Yansan, que Yansan é uma entidade iorubá do rio Níger, e aí já estou falando de história e geografia, mas quando ela chega no Brasil, ela passa a ser cultuada como a Senhora dos Ventos, dos Raios e Relâmpagos. Então ela diz assim: Yansan comanda os ventos, a força dos elementos, a ponta do seu florim. É uma menina bonita, quando o céu se precipita, ela é o princípio e o fim. Ela é o princípio e o fim. Então, Yansan quer dizer a mãe dos 9. Aí tem que estudar a língua iorubá, né? A gente estuda muito inglês, francês, mas iorubá, que é uma língua falada no Brasil, a gente não estuda. Ainda tem gente que tem a audácia de dizer que é coisa do diabo. Uma língua falada por vários povos. Então, Yansan vem da Nigéria e a música está dizendo que ela comanda os ventos e comanda a força dos elementos. Os Itãs, que são as lendas que falam de Yansan, diz que ela se transforma em búfalo, mostrando o poder, a força dessa mulher. Se transforma em búfalo. Um búfalo é muito valente e muito forte, né? Mas, ao mesmo tempo, ela se transforma numa borboleta, com beleza, com leveza e disfarçada, porque essa leveza, essa beleza é um disfarce, né? E diz que ela é o princípio e o fim, e cospe fogo junto com Xangô. Em algumas culturas, Yansan é o próprio Xangô e Xangô é Yansan, como em Cuba. Yansan é considerada Xangô em Cuba. Então, essas são narrativas que dentro do terreiro dá poder. Com a mulher de Yansan ninguém pode, né? Ela chega já quebrando tudo, que a gente diz, quebrando a louça, mas no sentido de lutar pelo seu direito, de ir à frente do seu povo, de guerrear pelo seu povo. E por isso que ela traz uma adaga na mão, uma adaga mostrando o quanto ela é uma mulher guerreira. E assim, se a gente for falar de cada orixá, de cada encantado, cada caboclo, cada um tem a sua filosofia, sempre curando, guerreando, mostrando o caminho para que os filhos aqui na Terra possam passar, vencendo essas dificuldades, né? É isso. Quero agradecer. E, assim, pedir muitas desculpas, eu já escrevi. Dia de sexta-feira, eu tenho feito um diálogo com o pai Jefferson. É o pai Jefferson do Centro Espírita de Umbanda Caboclo Pena Branca. E é toda sexta às 19 horas. E na quarta-feira tenho feito uma live, que aí sou eu que organizo, Encantos Ancestrais, que a gente canta e conversa sobre essas questões do terreiro e da cultura, da história, da memória do povo brasileiro. Muito grata, muito axé. Um beijo. E fico à disposição, porque assim, depois vocês podem me fazer perguntas, tá bem? Gratidão. Mas, Patrícia, falta aquele momento, né? Falta 10 minutos, né? Eu queria Sim. saber, né, se alguém gostaria de fazer uma pergunta, né? Porque, como a mãe explicou, ela vai precisar se ausentar às 19, né? Então, eu gostaria de, nesse momento, a gente abrir, né, para perguntas, né, relacionadas. Não sinta-se envergonhado, eu sei que às vezes a gente fica com vergonha de participar desse momento, né? Mas vamos aproveitar e, de antemão, enquanto, né, não aparece mãe, eu gostaria que você escrevesse, tinha um pedido, né, para colocar o nome dos livros que você citou. Você poderia digitar, você poderia, enquanto isso, digitar no chat, né? Posso. Né? Vou fazer isso agora. E eu acho, né, mais do que nunca, né, o Dani Marinho, né, pessoalmente, por essa experiência vivencial, né,
que eu tive, né? Porque como eu falei, né? Se o Estado não estava garantindo nem atendimento para minha mãe, né? O atendimento que ela merecia ter, imagine para a família, né? Então a gente não tinha, ou seja, depois que minha mãe, dentro do hospital psiquiátrico, né? A gente já percebia esse caos, né? Que tinha. E eu lembro que das forças, né? Que a gente pega. Eu lembro que quando eu fui visitar minha mãe a primeira vez, né? E a gente fica no salão, a minha mãe ficou no pavilhão 3, e era um salão, né? Então, não é um local que fica só você e o seu familiar, né? É um salão aberto, onde você está acessando todas as mulheres, e essas mulheres, elas te cercam, literalmente, né? Então, elas te cercam, tem umas que ficam pedindo para você ligar para os familiares, tem umas que ficam perguntando se você conhece. Então, ou seja, é uma situação que realmente você precisa ter muito psicológico para você estar ali. E eu lembro que na primeira vez que eu saí de lá, minha irmã chorando, aos prantos, né? E eu disse que eu não ia permitir que aquela situação me adoecesse, mais do que ela já poderia estar me adoecendo. E eu lembro que quando eu cheguei no segundo encontro, eu vi uma mulher preta de trança, nunca vou me esquecer, uma mulher jovem, preta, de tranças longas no cabelo, de boa, né? Como a gente fala, parada, e eu fui até ela, né? Fui conversar com ela. E ela falou que o caso dela é porque ela tinha problema com o uso abusivo de drogas, né? E com isso ela também tinha um problema de saúde que ela precisava tomar um remédio de tarja preta, e misturando as duas coisas, né, davam efeitos bem difíceis, né? Então, por causa disso, ela precisou ser internada, por causa do uso abusivo das drogas versus esse remédio de tarja preta que ela precisava tomar, né? E eu lembro que, conversando com ela, né, eu disse, né, aquela é minha mãe e tudo, e eu conversando, fazendo quilombo, literalmente, né? Gostaria de saber se você poderia cuidar da minha mãe, porque eram várias mulheres. Na primeira visita que eu fui, né, a minha mãe tinha apanhado de uma das meninas que estavam lá, né? Tinham batido na cabeça dela, e eu lembro de ter ficado louca, né? Mas imagina, 4 funcionários lá de conta de 40 mulheres, com vários tipos, né? E aquilo tudo me preocupando, e eu saí de lá super angustiada quando cheguei no segundo dia, né? Fui fazer o meu quilombo, né? E eu cheguei para essa mulher preta e digo, olha, gostaria que você cuidasse da minha mãe, eu, com certeza, o que eu posso fazer por você, né? Ela disse, não, se você vier visitar, e esse momento de você estar tendo de conversar comigo já é o suficiente, porque ela não recebia visita dos familiares dela. E eu lembro que toda vez que eu ia, né, levava chocolate para minha mãe, levava para ela. E eu lembro que na terceira visita, ela já tinha feito um quilombo de 4 mulheres, eram 5, ela e mais 4. Viraram as amigas da minha mãe dentro do hospital psiquiátrico, e elas cuidavam da minha mãe. E a minha mãe sempre falava isso muito declaradamente, elas são muito legais. Então eu acho isso muito potente entre nós, né, de como a gente tipo assim, no momento de desespero daquele, uma internação, e ela já tinha apanhado de uma outra menina, obviamente, né, que estava numa situação que não foi porque quis, é porque estava nessa fase de adoecimento, e eu precisava garantir alguma coisa, e eu lembro que eu fiz o meu quilombo desse jeito, né, ela se sentindo grata por eu ter me aproximado, ter conversado com ela. Então, toda vez que eu ia, a gente sentava e conversava, né, e foi dessa forma que os dias da minha mãe foram menos duros, né, porque a gente conseguiu formar esse quilombo lá dentro de proteção, de afeto, onde toda visita que eu fazia levava para minha mãe, levava para ela, a gente conversava, sabia da vida delas, enfim. E é dessa forma que a gente vai se organizando, e dentro do terreiro, né, é exatamente isso, essa questão da coletividade, né, de você estar junto, né, o tempo inteiro, porque quando eu saía de lá, eu sempre tinha a sensação de que eu estava sozinha, que eu estava passando por tudo aquilo sozinha, né, eu tinha esse peso dentro de mim, eu estou sozinha passando por tudo isso, né, e era uma grave, né, falta de conhecimento, porque a minha ancestralidade, ela estava me olhando, estava me cuidando e estava querendo se aproximar de mim, e ela criou esses caminhos, né, para que eu pudesse reconhecê-los, né, e eu sou muito grata, né, por essa experiência, né, que eu tenho, né, dentro do terreiro, e todas as vezes é no terreiro que eu carrego realmente as minhas energias, né. Então, gente, deixa eu ver. Alguém quer fazer uma pergunta antes da mãe Patrícia? Mãe Patrícia. Alguém quer fazer, gente, uma pergunta? Jânio, que está aí, as pessoas estão tímidas. Eu sei como é que é isso, gente. Eu participo e às vezes a gente fica. Fez? Não sei, o microfone não está. Deixa eu ver, deixa eu procurar então. Ele disse que fez. Mãe, pronto. Jânio. Dizem que não podemos cantar para as linhas de Exu e Pomba Gira dentro de casa. Tem problemas? Ou isso é mito?
Pode responder, mãe. Mãe, seu microfone está desligado. Pronto, ligou. Pronto, liguei. Nós aprendemos que, como a gente aprendeu que Exu era o diabo, Exu não é o diabo, né? Então a gente criou muito isso. Cantar para Exu é coisa do mal, não cantar dentro de casa, né? Meu assentamento de Exu é dentro de casa, na sala. Antes era no quintal. Mas depois, porque assim, eu estou dentro da sociedade que nega tudo isso, então a gente constrói esses conceitos do medo, né? Que não devemos ter medo, e sim respeito. E não tá chamando o Exu para qualquer coisa, para qualquer, vamos dizer assim, para uma coisa desnecessária, né? Mas Exu é nosso amigo, Exu e Pombogira. Então, a partir desse momento que eu tive essa compreensão, botei Pombogira dentro de casa, lá na entrada. Primeira pessoa, quando a pessoa entra dentro de casa que vê, é Pombogira. Seu assentamento, porque é ela que abre os caminhos. Então, eu, Patrícia, não vejo nenhum problema de cantar para Pombogira, mas respeito quem ainda, assim, quem não faz isso, né? Quem acha que não deve. A única coisa que eu não faço dentro de casa é acender vela para quem já morreu, quem já partiu desse mundo para o outro. Acendo sempre fora de casa, sabe? Que a gente também deve rezar pelas almas, né? Pelas pessoas. É o que eu acredito. Então, para quem já faleceu, eu acendo fora, canto fora de casa, rezo fora de casa. Mas para Exu, assim como para Ogum, Oxum, para Caboclo, tudo é dentro de casa. Porque eles transitam em todos os mundos, né? E eu acho que para finalizar, ele pergunta, né? E o quarto é balé, é isso? E o Aí quarto porque de baile, né? Por que mulher o não pode entrar? é porque assim, quarto balé é de Egum, Egungun, que aí na Umbanda não tem quarto balé. Só tem, a não ser que assim, que alguma Umbanda tenha, porque as Umbandas que eu conheço não tem, que é o quarto comandado por Inhansã. Quem comanda o quarto balé é Inhansã, porque ela é que guia os mortos. Então é coisa de mulher. Só que quem está à frente do culto são os ogãs, com o atori, a tori é um pau consagrado, é uma vara consagrada, que na hora do ritual de Axexé é o ritual dentro do candomblé queto, quando tem o falecimento da pessoa. Aí a casa vai fazer rituais, vai fazer uma festa ritualística para essa despedida de quem viveu na terra e agora vai partir. Quem está à frente disso são os homens, mas quem comanda são as mulheres, né? Porque o candomblé, quem comanda são as mulheres. Atualmente, assim, de uns anos para cá, a partir de esqueci o nome dele, eu estava pensando sobre ele. A partir de um pai de santo de Angola, abre o cargo de mãe de santo para homens. Aí, pai de santo, né? A partir de Joãozinho da Gomeia. Depois vocês podem procurar na internet textos. Muita gente pesquisa sobre Joãozinho da Gomeia, também tem vídeos falando sobre ele. A partir de Joãozinho da Gomeia, o candomblé começa a consagrar homens como pais de santo, mas antes eram só mulheres. Então, o culto ao quarto balé, que é onde fica os egunguns. O que é o egungun? Daqui a muitos anos, eu serei um egungun. Muitos anos. Quando eu partir daqui para o outro mundo, quando eu morrer, como o povo, né? Mas vai demorar bastante. Então, eu serei cultuada dentro do quarto balé, né? Que é o quarto dos babaeguns.
Baba Egum é quem já foi, é o ancestral. Né? Aí ele vai passar por rituais. Os mesmos rituais passados na carne, em vida, vou passar em espírito. É bem interessante, né? Eu acho bem interessante. Mas quem está à frente é a Yansan. Ela só não toca a vareta, né? É isso. Não sei se eu respondi, espero que sim. Eu fico à disposição, se vocês. Ah, Jânio César. Exu é o anjo da guarda? Eu considero que sim. Exu é o anjo da guarda. Várias entidades são anjos de guarda. Anjo de guarda, na construção ocidental, a gente aprendeu que ele era louro, de olhos azuis, cabelos cacheadinhos e com lindas asas brancas, né? Sobrevoando assim, tudo. Mas Exu, ele é o guardião. Ele transita os portais. E ele está sempre com a gente, né? Exu é um grande amigo. Aí, mas dizem que ele é brincalhão. Olha, eu sou muito amiga da Rosana Marques. E a gente ri, a gente conversa, nós trocamos brincadeiras entre nós. Então, Exu é um amigo. Também da Dani Marins, tenho amizade com ela. Quando a gente se vê, a gente conversa. Então, Exu é essa pessoa que você conversa, que você ri, e de também beber com ele, né? Mas não vai dizer que se você bebeu muito, a culpa foi de Exu. Nunca bote a culpa no seu amigo das coisas que você faz, né? Porque nós, na sociedade brasileira, nós temos esse pequeno equívoco, essa falha. A gente faz coisas que quer fazer e algumas vezes não são assim, não são tão boas e diz não, mas a culpa foi do diabo, a culpa foi da pombogira. Não, foi você que fez. Você tem que assumir seus atos, né? É mais ou menos isso. Eu tô vendo aqui que o meu pai Wagner de Oxum tinha. O pai Júnior, o pai Wagner de Oxum, que tinha uma focha Oxondolá, que Deus o tenha, e Oxum também, ele não era de Umbanda. Ele é do Nagô. Nagô é tradição queto em Pernambuco. Então, é um candomblé Nagô. Aí, para falar sobre isso, teria que ser, assim, especificamente sobre isso, né? Porque Umbanda é uma coisa, o candomblé Nagô, que o pai Wagner era iniciado no Nagô, é outra coisa. O candomblé queto é outra coisa. O candomblé Angola, outra coisa. O que é que eles têm de semelhante? O culto ao ancestral. Quem é esse ancestral? Viveu, fez bons feitos, morreu, virou ancestral. Como o santo católico, São Francisco, Santa Bárbara, viveram, foram grandes guerreiros, idealizadores. O próprio Cristo, ele desceu do céu, Cristo desceu do céu, veio para a terra, encarnado na carne. Ele fez grandes feitos. Ele morreu e virou santo. Aí, não, mas Cristo é intocável. Cristo veio para dizer como é o processo. Só que algumas religiões vão dizer, não, na nossa é de Deus, na outra é do diabo. Aí são essas audácias que a gente tem que refletir, porque todos os princípios religiosos, eles têm o culto ao ancestral. É isso. Tem mais alguma pergunta? No caso, né, perguntaram se você indica algum livro básico, né, sobre Umbanda, né, as pessoas que não têm conhecimento, né, sobre a religião, né, afro-brasileira. Tem algum Olha, livro, assim, para iniciantes que, tipo, eu não conheço nada e eu gostaria de conhecer? eu gosto muito porque assim, sobre Umbanda a gente vai encontrar muita coisa. Porque tem Umbanda esotérica, Umbanda africanista, Umbanda branca, que aí entra a questão do racismo, né? Quando a Umbanda
que vem dos princípios africanos é negada no Brasil. Então, ela passa a ser uma Umbanda branca. E aí, Iemanjá passa a ser branca. Essas coisas, né? Aí, para ler sobre isso, eu indico o antropólogo Wagner Gonçalves. No livro Umbanda e Candomblé, Caminhos da Devoção Brasileira. Vou escrever aqui. Esse livro, até um tempo desse, ele estava gratuito no Google. Eu tenho esse PDF. Eu também tenho o livro, mas eu tenho o PDF. Umbanda e Candomblé. Candomblé. Caminhos da Devoção Brasileira. Esse livro é excelente, porque ele contextualiza histórica e antropologicamente as religiões, né, o cristianismo, a Umbanda, o Candomblé, a pagelança, e vai dizer assim que todas as religiões, elas têm princípios mágicos. Só que algumas vão dizer que os seus princípios mágicos são de Deus e os outros são do diabo. Eu gosto de ler. É Wagner Gonçalves, vou botar aqui. Wagner Gonçalves. Também tem o Antropólogo e Sua Magia, que é do Wagner Gonçalves. Wagner Gonçalves. Antropólogo e Sua Magia. Também tem de Jaime Sodré, da diabolização à divinização, que é esse aqui. Ele fala dessa questão do divino, do diabólico, que é divino e que várias tendências tentam negar, dizendo que é coisa do diabo. Porque, veja bem, o colonizador chega em África e ele encontra Exu. Bem, se Exu está na África, a imagem dele vai ser o quê? Uma imagem negra e de chifres. Por que chifres? Porque para os africanos, o chifre significa poder. Poder. Então, e nós aqui no Ceará e no Brasil, usamos chifre na porta, usamos chifre nos comércios, porque aquele poder também afasta o mal e atrai coisas boas. Só que para o colonizador, quando ele viu aquela imagem preta de chifres com ogó. O que é o ogó? Ogó. Vou escrever aqui, tá? Ogó é o cetro mágico de Exu. Ele sempre anda com esse cetro mágico na mão, com cabaças, que quando ele bate no chão, ele se transporta para onde ele quiser. É massa. Ogó. Ogó. Mas esse ogó, ele tem o formato de um pênis. Então, se os colonizadores, dentro do catolicismo, daquele período, ainda hoje, né, dizia que o pênis e a vagina é coisa de fornicação, então o que é que eles disseram de Exu, né? Essas coisas que ainda hoje a gente escuta, que é coisa do mal, que é coisa do trevoso, queima, queima, queima. Só que por que queimar o pênis? O pênis é símbolo de fertilidade. Eu gosto muito de tecidos africanos, tem alguns vestidos, gosto. No tecido africano é muito comum ter a vagina. Pode observar, tem a vagina aberta, porque a vagina é sagrada. Ela não é coisa do mal. São concepções de mundo. Né? Para alguns, a vagina vai ser coisa do diabo. E aí tem a ver com a gente, com mulher, né? Quer dizer que a minha vagina é do diabo? Por favor. A minha vagina é uma coisa abençoada, uma coisa cheia de axé, que gera vida. E não necessariamente a vida de ter um filho, né? Mas em algumas filosofias religiosas vai pensar que isso não é coisa do bem, que é coisa do mal. E aqui vocês já sabem do que é que eu estou falando. Então, quando vira o Exu com pênis na mão, até hoje, milênios depois, Exu ficou,
né, com essa má fama. Então é isso. Eu quero dar mais uma dica, que é Pedagogia das Encruzilhadas, do Luiz Rufino. Antes de sair, eu vou deixar no, no chat, tá bem? E tem esse, Orixás. Eu tenho esse livro em PDF, é um trabalho de Pierre VG. Ele localiza o orixá em África, na Nigéria, no Benin, no Togo, que são, né, do povo Iorubá, e também localiza aqui no Brasil, na diáspora. É muito bom esse livro. Eu gosto bastante. Eu vou colocar as dicas e, como disse, eu fico à disposição. E é isso. Gratidão pela escuta, né? Por vocês terem feito a oferta, a oferenda do tempo de vocês para mim, né? Eu agradeço aos ancestrais por esse rico momento. E assim, Ai, gente, peço que desculpa maravilha. porque eu não vou poder ouvir as outras pessoas, né? Que é a Dani, Uhum. também a Andréa. Andréa, o nome da minha irmã é Andréa Pereira. Nossa! É minha irmã também. Mas ela só não tem o I, é Andréa. Andréa Coisa boa. Pereira. Eu gostaria de fechar, primeiro agradecer, sem dúvida, a presença, né, da Patrícia, maravilhosa, da mãe Patrícia, né, por todo Eu esse agradeço. conhecimento. É aquela coisa que toda vez eu já tive a oportunidade, né, de ir para o terreiro dessa experiência quilombola com a mãe. Lembra, mãe, que eu já fui para esse mesmo terreiro, que é de uma comunidade quilombola. Eu acho que a Sim. gente está falando mesmo. Eu fui com você 2 vezes, né? E eu gostaria só de fechar essa questão, e não falando necessariamente, né, da religião, mas de como às vezes ela é interpretada. Eu lembro quando a minha mãe sofria violência doméstica, que era todos os dias, né? Lá em casa eram cheios de pessoas que iam fazer novena. Eu acho que é a cena que eu nunca me esqueço quando eu era criança, né? Que eram cheios de mulheres que elas iam fazer essa novena, né? Porque elas acreditavam que o problema não era o meu padrasto, sim o diabo que queria destruir a família da minha mãe. E que minha mãe precisava ser... Isso. E que minha mãe precisava ser forte. Gente, minha mãe apanhava todos os dias. Minha mãe precisava ser forte, porque ela não podia permitir que o diabo destruísse a família dela, porque era o diabo agindo dentro de casa. Então, assim, eu acho que pelo menos 2 vezes na semana tinha essas novenas lá em casa, cheio de mulheres, né? E eu lembro dessa cena, e chegou um momento, né, que eu comecei a não conseguir admitir, porque para mim, imagina a cena, tendo a novena, o agressor, que era o marido da minha mãe, entrava, passava, ia na geladeira, pegava alguma coisa, ou seja, ele não se sentia responsabilizado pelas coisas que ele fazia, né? Porque para todos os efeitos era o diabo que estava agindo. Então ele não se sentia responsabilizado e nem com compromisso de ter que mudar. Tinha que ter alguma coisa divina que tinha que ir lá baixar e fazer alguma coisa. Não cabia as escolhas dele, né? Então quando eu cresci, né, eu acabei me afastando desse princípio religioso, porque eu não concordava com essa ideia de que toda a responsabilidade estava em cima da mulher e que a mulher precisava suportar, né, porque ela era responsável pela felicidade familiar. Eu não conseguia concordar com isso. Então, quando eu fui para o terreiro, né, que a mãe contou esses pontos, é tão incrível como isso fica muito na sua mente, né, porque, querendo ou não, eu passei muito mais tempo sendo cristã do que de outra religião, que fica tão enraizado dentro de você, e quando você vai para o terreiro e ele começa a te falar justamente sobre essa questão, que isso não pode acontecer, não pode ser, não permita, né, que no caso, né, da minha mãe, né, minha filha, sua mãe ela precisava do terreiro, porque com certeza ela teria se fortalecido para ter saído dessa relação quanto antes. Então você escuta um outro tipo de força, né, que ele te coloca no sentido de não aceitar aquela situação, de que você precisa tomar uma decisão, de que você é forte para sair daquilo, que você tem que ter força para sair daquilo, né? Que você não pode permitir que o que aconteceu com a sua mãe te afete na sua vida, né? Que você, então é uma outro tipo que a gente faz de aconselhamento, né? Que é completamente diferente. Não estou dizendo que hoje, que eu não sei, porque já faz muito tempo, né, que eu não estou nessa outra religião, não sei como hoje eles se portam, né, diante da violência contra a mulher, né, como é que eles se portam. Espero que não seja ainda nesse modelo, né, de estar aconselhando as mulheres a permanecerem firmes dentro de um relacionamento abusivo, né.
espero que não, desejo isso com todo o coração. Mas essa era a grande diferença, né? Então, de antemão, mãe, mais uma vez, muito obrigada. Eu que Né, agradeço. por esse momento extremamente rico, né? E eu espero que a gente tenhamos mais outras experiências, porque toda a vida, sempre quando tem a oportunidade de ouvir, mãe Patrícia, você fica ouvindo e quer ouvir mais, quer aprender mais, né? É aquela coisa maravilhosa, sem dúvida nenhuma, né? E de antemão, que a gente se sinta todos convidados a assistir as lives de quarta-feira, né, da mãe, né? A seguir ela lá no Instagram. No Instagram tá como, mãe? É de Joquê ou É Patrícia, Patrícia Joquê. Patrícia de Joquê. Patrícia Joquê, Eu Pronto. Você coloquei, vou botar de novo. colocou. Pronto. Então, de antemão, a gente agradece, tá certo, esse momento. E nesse momento, eu gostaria para poder passar, né, para a Andréia, maravilhosa. Eu gostaria de falar uma poesia de uma preta que se chama Bia Ferreira. Ela é dessa contemporaneidade, né, do movimento preto, uma mulher muito forte, né? E ela fala, né, sobre essa questão, né, de que nós possamos falar a nossa história, né, que possamos protagonizar as nossas lutas. Ela tem uma poesia que ela fala, deixa que eu conto. Ela diz assim, quanto tempo faz que eles contam a nossa história? Quanto tempo faz que constroem nossa memória? Eu vim para contar que tão certo como agora, eu estarei nas linhas que contam nossa vitória. Estudo o meu povo, acham isso tudo exótico. Viver na minha pele tu não quer. E fica óbvio o seu fetiche com a pobreza. Isso me assusta. Não vê que reproduz tudo aquilo que acusa no outro? E já vem querer biscoito falando. Empregada é como se fosse da família. Eu tenho nojo. Deixa que eu conto. Angela Davis já dizia, não basta só o discurso, tem que ser antirracista. Vou falando ponto a ponto e depois desse encontro eu não aceito mais desculpa que não sabia. A minha escrevivência transcende sua teoria. O que está no seu caderno eu vivo no dia a dia. Representatividade é nós por nós. Ninguém vai falar por mim. Eu tenho a minha voz. E se minha voz em algum momento falhar, posso te garantir, tem muita preta para falar. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar essa preta maravilhosa, Andréa, para poder falar sobre o que é essa rede, porque imagina, eu, Dani Marinho, né, como eu falei, artista, militante, defensor de direitos humanos, desconhecia completamente a rede, né, e eu acho extremamente importante que tenha essa fala, né, o que é a rede, gente, pela Santa Misericórdia, né, então vai ser em cima disso. Andréa, obrigada, é com você. Ai, gente, só tenho a agradecer, fazer parte, né, de um lugar tão rico, de tantos aprendizados. Vocês estão me ouvindo? Tá boa? Sim. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada, mãe Patrícia. E aí, Dani, eu te enganei um pouquinho, porque tu também me enganasse, tá? E aí, assim, como eu fico muito nervosa quando vou falar, né? Eu escrevi minha fala para que dessa vez eu não me traísse, eu não me perdesse, tá certo? Pedi licença a vocês, estou bem aqui com a minha fala e vou ler bem devagarinho, né? Eita, preciso escrever minha fala. Querem me ouvir? Eu tenho fala? Sim, hoje tenho. E essa fala sou eu. Vocês acreditam que eu quase rejeitei esse convite? Pois é, quase rejeito ocupar esse lugar. E as justificativas foram muitas. Mas a primeira que me ocorria era que falar em público me dava branco. Olha como é importante compreendermos os vários sentidos que as palavras carregam. Me dava branco. Tinha até medo de soltar uma expressão que reforçasse o racismo, dizia eu aos integrantes desse fórum. Ainda tenho muita dificuldade de reconhecer saber em mim. Mas Paulo Freire sempre me ajuda, quando ele diz, né? Não há saber maior ou menor, há saberes diferentes. E aí, senta que lá vem história. Só que pela primeira vez, é a minha história. Ela também importa, e importa principalmente a mim,
porque até desse reconhecimento, somos privadas. Afinal, fomos proibidas, e ainda continuamos, de conhecer nossas raízes. E conhecer a história de nossos ancestrais é fundamental para sabermos quem somos. O processo pedagógico, né, deve contemplar a autoformação. Uma educação investigativa é aquela que busca no corpo, na palavra, as raízes e memórias de nossa história. No meu caso, isso se deu através dos processos terapêuticos ao longo da vida. Também graças, né, a movimentos sociais, né, e falas empoderadas que a gente acompanha nas redes sociais, né? A Djamila Ribeiro sempre me ajuda. Não sei se vocês já viram um vídeo da Gabi Oliveira. Nesse vídeo, que o nome do vídeo é Tour pelo Meu Rosto. E ela fala das características negras dela, né? Nariz de batata, gengiva escura. E quando eu vi esse vídeo, minha gente, aquilo foi assim, tão identitário, tão reconhecimento de quem eu sou, que assim, eu estou no processo, né? Inclusive lendo, né? Exatamente, Tour pelo Meu Rosto. E aí, também estou lendo um livro, Um Defeito de Cor, porque esse sim explica, né, de fato, o que viveram, né, os negros escravizados, né, vindos para o Brasil. Os livros de história não contam, não. E vamos lá. É que foram tantos ensinamentos familiares, escolares e religiosos dizendo quem era eu, né, ou quem deveria ser. Mas o que ninguém se deu ao trabalho foi de me deixar apenas ser. Parece pouco, mas bem sabemos que não, né? É identitário. Ser a negra que represento em cada traço da minha raça e não a morena, como consta em meu registro de nascimento. A luta diária. Essa negra que vos fala é bisneta de um negro escravizado e filha de um negro que nunca se reconheceu como tal. E essa descoberta, né, acerca dessa ancestralidade, ela só se deu faz 5 anos, né, quando eu percebi que meu pai, ele só falava da minha avó, Satoinha Parteira, mulher branca e de olhos azuis, muito benquista por toda a comunidade. Mas e o avô dele, né? Mas e essa história? E a minha história? E meu passado? Isso não merecia registro dentro da própria família. Infelizmente, eu desconhecia a celebração dessa data, hoje, 24 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Diáspora, né? Obrigada ao Fórum Cearense da Luta Manicomial, principalmente a Dani, né, que não permitiu que mais uma vez eu deixasse de ocupar meu lugar de fala. É que foram tantos anos sendo silenciada pelo desinteresse do que eu representava que não acreditava mais que tivesse algo de importante para falar. Foram 25 minutos de nossa conversa, Dani. O engraçado, por telefone, né, o convite, eu tentando dizer não, 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 e Dani pacientemente, né, dizendo assim, é você. O engraçado, para não dizer triste, né, é que toda vez que eu pensava em parar para escrever essa fala, não sei porquê, quando eu me dava conta, eu estava com a vassoura na mão, eu estava lavando pratos, eu estava cozinhando, ou seja, realizando alguma atividade doméstica, porque foi nesse lugar que me constituí. Desde muito cedo, precisava contribuir com os afazeres da casa, do bar, da lanchonete, com algum cuidado. Essas foram as formas de sobrevivência, né, de uma família humilde. Mas esse ainda continua sendo o lugar reservado a nós mulheres. E assim, no final do ensino médio, eu consegui meu primeiro emprego como cuidadora de uma adorável idosa. Assim, entendi que minha escuta era muito valorizada. Afinal, já que minha fala não tinha tanta importância, a escuta tratou de furar esse bloqueio. Não à toa me tornei psicóloga. E acabo de ter um insight, né? Acho que insight a gente tem que compartilhar. Ajuda, né, as pessoas a terem outros insights também. Sempre acreditei que tinha me formado em psicologia por influência da minha mãe. Ainda não falei dela.
Mas já adianto que meu pai repetiu a história do seu bisavô casado com uma mulher muito branca. Falo muito branca porque, imaginem, meu pai me negava referência e ela lamentava por eu não ter nascido com suas características. Tadinha. Tadinha da gente, né? Ela não soube me ensinar a gostar de quem eu era. Sempre me incentivando a arrumar os cabelos, alisar, corrigir o nariz grosseiro ou qualquer outra característica da raça negra. Que processo alienante, né, gente? Hoje acredito que para a época o que ela pensava é que eu seria mais aceita. Mas percebam como essa educação doméstica familiar prevê uma submissão social, né? E não uma reinserção social. Sim, retomando o insight. Ela também era uma mulher fantástica, costureira, cozinheira, feirante, uma empreendedora para o que fosse possível para sustentar a família com 4 filhos. E uma feminista para a época. Então, enquanto maninha costurava, ela recebia as mulheres do bairro para desabafarem sobre as violências domésticas sofridas. E eu, como sempre fui muito curiosa, né, queria participar daquela conversa. Mas a regra era tácita, né? Eu não podia contar para ninguém nada do que eu ouvia. Hoje eu acredito que ela era psicóloga da comunidade. E assim também foi muito importante, né, como referência na minha construção pessoal, né, e profissional. Como vocês estão percebendo, minha fala hoje traz a compreensão de que nossa história precisa ser contada para ser reescrita. Dani, eu entendi seu chamamento. Ele dizia: vem, mana, esse teu lugar de fala está garantido. Precisamos falar de nossas vivências, porque toda vida negra importa. E falar desse passado é garantir nossa existência, como assim fizeram nossos antepassados. Isso também é fazer saúde mental. Falar hoje nesse espaço cumpre uma importante missão para mim, o de acordar, mais que acordar, dar a cor a tantas Marias. Eu também sou Maria. O momento é de relevante escurecimento, ou seja, de compreensão, para que a história continue sendo contada. Como psicóloga, e agora mais do que nunca, militante preta, transito a dor do preconceito para a investigação de minhas próprias origens. Assim, e somente assim, conseguirei reconhecer a impossibilidade de qualquer enunciação clínica que seja na situação colonial. Essa última fala é do Francis Fanon. Também é dele a máxima, né, de que não cabe mais uma psicanálise interpretativa, né, desde 1950. Apenas a aplicação de conceitos psicanalíticos, né, para interpretar uma situação. Né. A fala tem que ser militante, tem que ser política, a escuta também. E as dificuldades em lidar com essas tensões, né, atuais, ao mesmo tempo que somos levadas, né, a ignorar a insustentabilidade e a desigualdade desse sistema, é um dos fatores que levam ao adoecimento. O cuidado em saúde mental ofertado pelo CAPS é fundamental para libertar muitas pessoas do sofrimento psíquico e do uso problemático de drogas. O CAPS é hoje o equipamento que deve garantir a recuperação da autonomia e subjetividade de quem dele necessita. Afinal, né, como cuidar de alguém o aprisionando entre muros, né, ou entre psicotrópicos, né? Seu Crispim, ele fez uma fala bem recente, dizendo que, trazendo a compreensão da pandemia, né, em que fomos obrigados a nos isolar. E aí ele faz essa comparação. Estão percebendo que o isolamento adoece mais? Só que nesse caso a gente estava precisando, né, lutar pela sobrevivência. Mas foi bem pertinente essa comparação. Porque a gente acha, né, que trancar é cuidar. Agora eu faço uma ponte com Juliano Moreira, considerado o pioneiro da psiquiatria brasileira. Ele nasceu em Salvador, era mestiço e pobre, e se opôs ao racismo científico defendido por muitos dos seus pares. A ocorrência de doenças mentais no Brasil
era considerada fruto da miscigenação racial, como se negros fossem inferiores e a mestiçagem explicasse a loucura dos pacientes. Na contramão desse discurso, Juliana argumentava que a etnia do indivíduo não favorece nem dificulta a ocorrência de doenças mentais. Por fim, também não aceitava a tese de que negros eram inferiores por natureza e de que a miscigenação causava malefícios à saúde física e mental. Suas publicações e sua conduta profissional davam prova disso. Em 1903, ele foi convidado a assumir a direção do Hospital Nacional do Rio de Janeiro, do Hospício. Inovou a gestão manicomial, retirando grades das janelas e abolindo o uso de camisas de força, separando adultos de crianças, implementando mudanças, visando a melhoria das instalações no atendimento humanizado dos pacientes. Mas hoje, o Dia da Mulher Negra, e eu preciso partilhar com vocês, antes de finalizar minha fala, sobre a descoberta de Virginia Bicudo. Virginia Bicudo, eu fiquei sabendo dela através de um curso que eu estava fazendo online, assim que começou a pandemia. O nome desse curso é Porque Lutamos, um curso liderado pela Manuela Dávila, né, um curso feminista. E foi nesse curso que eu ouvi falar pela primeira vez de Virginia Bicudo. Ela nasceu em 1910, morreu em 2003. Mulher negra e pioneira na psicanálise, mas invisível no Brasil. Neta de mulher escravizada alforriada, ela foi a primeira mulher a fazer análise na América Latina e disseminou esse saber pelo país. Como é que a gente não conhece ela, gente? Eu, profissional, né, de psicologia, olha. Entre o esquecimento e o desconhecimento e a invisibilidade, uma grande história brasileira praticamente desaparece. Com ela, some também um referencial de vida e de conquistas. Bem aqui, no país que faz vista grossa ao racismo e às desigualdades, uma mulher negra preencheu a própria trajetória com pioneirismo. Foi a primeira pessoa a escrever uma tese sobre relações raciais no Brasil, inaugurando na academia o debate sobre o racismo. Foi também a primeira psicanalista não médica do país. Ela integrou a Sociedade Brasileira de Psicanálise em 1927. Tantas credenciais desta psicanalista e socióloga, e, no entanto, seu nome, seu protagonismo e sua história se tornaram invisíveis a muitos brasileiros. Acredito que esse momento que a gente está vivendo hoje, né, Dani, que foi um dos melhores convites que eu já recebi, né, e na hora certa. Eu acredito que esse momento, ele vem para a gente mudar essa realidade, né, que já dura mais de 500 anos, não somente os 300 de escravidão. E esse é o desafio. Fazer funcionar as políticas públicas. Cuidemos uns dos outros. Devemos desenvolver intolerância. Aliás, a gente acabou desenvolvendo intolerância para quem traz uma fala, né, de que está sofrendo de algum problema. Não é assim? A gente pergunta como a pessoa está, mas muitas vezes a gente não quer que ela diga realmente como ela está. Porque se ela vier falar de problema, sinceramente, eu não tenho escuta para isso. Depois dessa pandemia, minha gente, vamos precisar muito, muito de quem tem uma escuta acolhedora, de quem tem uma escuta qualificada, e eu digo qualificada, sensível, uma escuta sensível. Né? Escuta em relação é o que faz a gente enfrentar o sofrimento. Ouvir alguém não é dar uma solução mágica, moral, religiosa ou filosófica. Né? Pessoas que escutam pessoas já fazem isso há muito tempo. E esse é um registro da minha mãe, né? Que não frequentou a academia, só estudou até a 4ª série. A gente precisa fazer com que esses, né, que têm essa habilidade, consigam formar outras pessoas. Né? Não necessariamente o psicólogo. Né? A gente sabe que no CAPS, o zelador, a recepcionista, a cozinheira, ela acaba conhecendo mais, né, sobre o usuário, sobre a pessoa que está lá, muito mais às vezes do que quando ele senta
né, de frente para o psicólogo, para o psiquiatra, ou para qualquer outro profissional do serviço. A gente precisa generalizar uma escuta em relação. Gente, é isso. Muito obrigada. Eu até confidenciei para alguns componentes do fórum que desde segunda-feira que eu não dormia, desde que eu disse sim, Dani, que eu fazia, meu Deus, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar? Porque a gente acha que tem que trazer o discurso acadêmico, a gente acha que tem que estar referenciando a nossa fala. Não, isso é importante também, claro, mas a gente precisa falar da nossa história, falar de quem somos. Né? Isso é fazer saúde mental. Né? Quando a gente consegue passar por um processo terapêutico, né, que nos leva ao reconhecimento de quem somos, né, essa questão identitária, essa questão racial é determinante. Então, é isso, meu povo. Muito obrigada, muito obrigada. Vocês não fazem ideia da alegria que eu sinto, né, por estar participando dessa mesa. E é isso. Obrigada. Ai, Andréa, gente do céu, meu Deus do céu, eu estou aqui arrepiada com o poder dessa mulher, Senhor. Bia Ferreira, né, que é essa potência também do movimento preto, ela tem uma poesia que ela fala, né, eu não caminharei com medo, não vou viver no desespero, nossa voz vai ecoar em cada beco, nossa história é resistência, salve o povo preto, né? Então, eu não vou caminhar com medo, isso traz uma potência muito forte na nossa vida, né? De como você falou dessa questão da identidade, de se reconhecer, né? Eu sempre digo assim, parece que por um propósito, né, além dessa violência, né, ter que estar no espaço da questão, né, do processo de embranquecimento, né, onde desde muito cedo a minha mãe alisava meu cabelo, né, porque as pessoas me chamavam de tarará, né, e tudo por causa do olho claro, que eu puxei do meu pai preto, né, que também tinha um olho claro. Então, esse processo de embranquecimento, né, ele é muito violento e ainda assim você ainda não se encaixa no padrão, filho. Você está lá, alisando seu cabelo, né, e tudo, mas os seus traços são questionados, né, essa questão até da sua ancestralidade, da sua família, de onde você está, da questão de território, tudo isso joga contra você e confronta, é como se você ficasse o tempo inteiro tentando ser aceito, e no final das contas, quando você percebe que na realidade, como você bem falou, né, que a gente precisa lutar para que a gente seja reconhecido por quem somos e ter orgulho de quem somos. Quando você falou, tipo assim, dessa psicanalítica, é isso que chama? Que você não conhecia, né? Então, nós, né, passamos por isso, da gente ficar literalmente buscando quem são aqui os livros de história não contam, né? Quem são essas mulheres pretas que estiveram em várias áreas, que muitas vezes foram pioneiras em várias áreas e não são retratadas e não são faladas, né? Por que elas não são, né? Ai, Senhor. Então, hoje realmente é um grande dia. É um renascimento, dia, né? É um renascimento, Dani. É um grande dia, Senhor. Eu gostaria de... tem uma pergunta que alguém fez aqui, deixa eu ver, é uma coisa mais técnica, que ele fala sobre essa questão, a relação do suicídio e a violência, tipo assim, ele colocou violência contra a mulher, né? Que é isso que é interessante, né? Que foi um dos grandes questionamentos, né? Quando a minha mãe passou por tudo isso, né? Quando ela ateou fogo na casa, onde ela poderia ter morrido, né? E quando a gente fala sobre dados de violência contra a mulher, o adoecimento dessas mulheres, elas não são ditas, né? Ou seja, nos atendimentos, né, de saúde, que deveriam investigar o porquê do adoecimento dessa mulher, essa mulher acaba sendo, né, passa por um processo como esse. Ela sobreviveu, né, a esse atentado, né, que ela mesma colocou sua própria vida e a vida das netas, porque ela estava com as minhas duas sobrinhas em casa, mas, obviamente, de forma inconsciente, né, poderia ter morrido e, com certeza, no laudo dela daria suicídio. Uhum. Não diria, né, que esse suicídio veio diante de um adoecimento de décadas, onde ela vinha tentando se tratar e se recuperar.
de uma violência, né, enorme que ela sofreu, né? Então, não seria retratado dessa forma, esses dados não existem, né? E é isso que é uma das minhas lutas, né, de poder falar sobre o adoecimento das mulheres que sofrem violência doméstica, que elas estão sendo atendidas, são vistas na sociedade como loucas, porque a minha mãe, sem dúvida nenhuma, por muito tempo vai ser conhecida como uma mulher que botou fogo na própria casa. E que tipo de mulher faz isso? Uma mulher louca, sem dúvida alguma, né? Então, elas são revitimizadas diante da violência que elas mesmas sofreram. Né? O Estado não dá garantia da vida dessas mulheres. Coloca-se o ciclo da violência, tipo assim, você saiu do ciclo da violência a partir do momento que você se afastou do agressor, e isso não deve ser algo que a gente deva perpetuar, porque o ciclo da violência só termina quando a mulher está em total condições de tocar a sua vida novamente. Se essa mulher está adoecida, se essa mulher precisa de atendimento jurídico, que ela continua sendo ameaçada, o ciclo de violência ela não acabou porque o agressor ele se afastou. Né? O ciclo de violência ele só acaba quando essa mulher ela volta para o mercado de trabalho, quando ela consegue cuidar dos seus filhos, quando a sua mente ela está tratada para que ela consiga seguir. E não é isso que o Estado faz. O Estado vai lá, cria-se, né, essa teoria de que o ciclo de violência é pronto. Saiu, se afastou do agressor, o ciclo encerrou-se. E não é verdade. O Estado ele precisa se responsabilizar, né, pela vida dessas mulheres, né, pela saúde mental dessas mulheres, e que elas não se tornem números que não existem, né, diante das estatísticas da saúde mental. Porque se você for falar hoje quais são o número de mulheres que foram internadas ou que buscam atendimento, né, psicológico devido à violência doméstica familiar, esses dados eles não existem. Né? E se for falar sobre adoecimento relacionado pelo fato da violência institucional, né, de você ser uma pessoa preta na sociedade, de você ser uma pessoa LGBT, a escola ainda é o pior local para mulheres, para meninas, para pessoas LGBTs e para pessoas pretas. Né? Ainda é o pior espaço. Né? Então, ou seja, desde criança você já começa a sentir essa violência, esse adoecimento, né? Ou pelo fato de você ser mulher, ou pelo fato de você ser LGBT, ou pelo fato de você ser preto, né? Ou tudo junto, né? Que é o meu caso, né? Então, como que o sistema de saúde pública olha para mim e diz que não é responsável por isso, ou não tem dados que mostram que esse adoecimento é real, que a gente sente na nossa pele todos os dias, né? E que a gente acaba, né, como a Patrícia mesmo falou, não que você não tenha que fazer um tratamento, né, medicamentoso, né, mas que, sem dúvida nenhuma, a parte religiosa ela tem um caráter de fortalecimento interno da sua identidade, né, muito forte. Eu saí muito forte do terreiro, né, quando eu busquei ajuda. Eu fui literalmente uma outra pessoa, sem dúvida nenhuma. Eu sempre agradeço muito esse momento de ter feito, né, de ter me encontrado dentro da minha ancestralidade e ter visto dentro do terreiro essa porta. Né? Então, eu gostaria que você respondesse sobre essa relação do suicídio, já que foi perguntado, e violência contra a mulher, outras violências, como foi perguntado. Eita, Dani. Eu achei que tu já estava respondendo quando você perguntou, né? Mas eu vou caminhar a minha resposta, né? Por dentro dessa instituição família, né? O que é que a sociedade, nós, né, que somos sociedade, o que é que a gente faz para que a família, né, ela continue produzindo, né, filhos, né, pais produzindo, né? Ela amarra, né, essa convivência como se ela estivesse acima, né, da satisfação, da realização, né, ou da felicidade dos integrantes, né? E aí vamos considerar que a mulher, né, ela está sempre nesse lugar de submissão e de responsabilização para que essa família funcione, exista, né? Quantas mulheres elas continuam um casamento? Quantas mulheres continuam esse ciclo da violência, né? Porque ela saindo, né, desse lugar, ela não acredita, né? Ela não vai ser acolhida. Né? Hoje um pouco mais, mas contando um pouco a história das nossas mães, né? Ela sabe que ela não vai ser uma mulher direita, né? E os filhos vão comer o quê? Vão sobreviver como? Né? E aí, quando você fala dessa questão da sua mãe, né, ser conhecida como a mulher que botou fogo na casa, né?
Imagina como esse ato não foi, né, a saída que ela encontrou. E aí, claro, gente, o suicídio, dentre causas orgânicas também, né, para alguns diagnósticos, né, ele tem sim uma relação de sofrimento, né? Então, quando eu falei no finalzinho da minha fala da gente desenvolver, né, esse acolhimento, a escuta em sofrimento de outra pessoa, não necessariamente é alguém do meu ciclo, né? Eu estou na rua, né? Se eu vejo que alguém não está bem, né, por que não? Né? Você está bem, eu posso ajudar. Então, assim, essa questão de solidariedade, a gente precisa, na verdade, retomar esse cuidado, porque a gente nominou esse cuidado a profissionais apenas, né? O psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional. E assim, como era antes, né? Vamos recuperar o que era bom, o que tinha antes também, né? Essa vida em comunidade, em que, por exemplo, a Dona Maria, que ficou viúva, os vizinhos vão visitar a Dona Maria, vão conversar com a Dona Maria, e eles começam a fazer uma escala, né, para ver quem dorme com ela, para ela não ficar só. Ou seja, a comunidade cuida também, né? Só que o fato da gente também ter legitimado, né, que só um profissional possa fazer isso, atende, né, aos ditos capitalistas. Ou seja, se você está enlutada, você precisa voltar a trabalhar logo. Então, esse luto não pode durar mais que 15 dias, né? E para isso, o profissional que vai ficar te acompanhando, é obviamente um psicotrópico, né? Para lidar com esse sofrimento, né? E assim, gente, sofrimento, e hoje a gente medica o sofrimento, né? Aliás, a gente medica sentimento, né? Não à toa o transtorno de ansiedade, transtorno ansioso, né? É a agudização de sentimentos, né? Angústia, ansiedade, né? São sentimentos próprios da condição humana. Então, eu acredito, né, fazendo um link, né, com o SUS, eu fui conhecer o SUS porque a minha formação se deu numa universidade privada. E aí universidade privada é muito para a lógica do mercado, né, da produção, né, da clínica particular. E aí, outro nascimento, Ana Paula, que está aí, né, também, outro nascimento foi ter feito uma residência, né, em saúde mental pela Escola de Saúde Pública, e foi aí que eu fui conhecer o SUS. Porque, gente, o que a gente escuta falar do SUS é um sistema que não funciona, porque as imagens que a gente tem são aquelas que aparecem na televisão, né, de filas, de reclamações, né? E eu fui conhecer o SUS quando eu fiz essa residência, né? Ou seja, o SUS forma todos os profissionais da saúde, gente, né? E quando a maioria se forma, ou seja, vamos ali para o meu consultório particular, né? E foi também nessa residência que eu fui conhecer a terapia comunitária em saúde, fiz essa formação. Fui conhecer a educação popular em saúde, né? E, e é isso, eu não sei se eu consegui responder, Dani. Mas o grande desafio, né, é a gente continuar unido, né, para que esse cuidado proporcionado, né, pela RAPS, né, pela Rede de Atenção Psicossocial, né, que ela é genial quando ela liga todos os pontos, a unidade básica, o CAPS, o Hospital Geral, né, da gente garantir, né, que a internação, né, só seja, em último caso, se necessária realmente, porque a gente sabe que a separação, né, de pessoas que você confia, no momento que você está doente, no momento que você está fragilizado, ele não traz não necessariamente um cuidado, né? Porque a gente tem dificuldade, às vezes, de ir para o hospital, né? Porque a gente sabe de toda a impessoalidade, né? As pessoas não me conhecem, não sabem minha história, as pessoas não estão, deveriam, né? Estar preocupadas com o meu bem-estar, né? Infelizmente, isso se perdeu. Mas eu acredito que momentos como esse, espaços como esse, que a gente fortalece a luta, em que a gente afina o discurso, né? Em que a gente se sente mais forte, né? É que a gente pode diminuir, né, esse quadro de crise generalizada. Gente, esse momento é muito difícil. Eu tenho dito às pessoas que eu tenho atendido ultimamente, de que assim, olha, todos os atendimentos que eu fiz antes, né, eles serão diferentes a partir de agora, porque o problema que você está atravessando, eu também estou.
né? A gente está atravessando uma pandemia, a gente não tem ainda resultados do que isso vai ocasionar na no nosso juízo, né? A gente não tem ainda. Então, a gente olha para um lado, é crise política, é crise econômica, é crise ambiental, é crise. Então, assim, vamos nos aproximar, vamos aproveitar, né, que tantas incertezas e essa dificuldade de planejar o futuro, né, porque a gente está no presente o tempo todo, e esse presente está permeado o tempo todo pelo real, né, e esse real é apocalíptico, e esse real é bem difícil de digerir, né, e crise humanitária, como disse a Eveline, é isso mesmo. Espero ter conseguido responder. Chega, Dani. Foi importantíssimo. Eu lembro que, acho que das minhas lembranças, que quando a minha mãe ela foi internada, ela não se reconhecia, ela não sabia saber quem ela era e não reconhecia nós como filhos. Eu era irmã, ou seja, ela criou uma outra relação conosco. Ela nos conhecia em cima dessa outra perspectiva de que foi colocado na mente dela naquele momento, né? Então, toda vez que nós íamos visitá-la, ela tinha criado um nome para ela, nós tínhamos outros nomes, e éramos outros parentes que não eram os filhos, né? E quando finalmente a minha mãe, eu vendo mais uma vez, né, o caos, né, de tudo aquilo, e tentando sobreviver àquilo, e quando finalmente, né, a minha mãe, quando ela retornou, como eu falo, né, quando ela retornou para si, se deu conta, né, de tudo, e se deu conta de onde ela estava, eu acho que foi nesse momento que eu, sem compreender, porque nesse momento eu não, ou seja, desconhecia qualquer coisa relacionada à saúde mental, quem dirá as lutas contra, né, esse sistema, né, de modelo asilar, né, a luta antimanicomial. Então, eu desconhecia completamente, né. E eu lembro que foi graças a Deus, nas minhas últimas visitas de graças a Deus, porque depois disso, quando foi na outra visita, minha mãe teve alta. Porque depois daquilo, aquilo foi quase que me tirava do eixo, né? Dela olhar para mim e eu indo embora, ela olhar para mim chorando e perguntar: minha filha, por que você me trouxe para cá? Eu acho que nesse momento eu tive total certeza que aquele tipo de tratamento, da forma ao qual ela estava sendo submetida, não era um tratamento que ela merecia. E nenhum filho merece ouvir da sua mãe que por que você me trouxe para cá. E eu acho que foi isso que me fez buscar fazer com que outras pessoas não precisassem ouvir o que eu ouvi e sentir o que eu senti naquele dia. Porque, como você mesmo falou, dormir era algo que eu já nem sabia mais na minha vida. E Deus foi tão perfeito naquele momento para mim, né? Eu acho que ele já estava meio, nossa, essa mulher está sendo tão açoitada, é tanta coisa, está tão pesado, né? Que vamos permitir a cura dessa mulher o quanto antes. Eu lembro que na visita seguinte das coisas da vida, eu nunca vou me esquecer. Eu lembro de ter separado a roupa da minha mãe e a minha irmã olhou e disse: mas você vai levar por quê? Eu digo: porque eu sinto, gente, foi exatamente assim, porque eu sinto que a minha mãe vai vir hoje. E eu levei roupa para ela. Quando eu cheguei para fazer o atendimento, a atendente me disse: a sua mãe está de alta. Aí eu olhei para ela: desde quando? Eu digo: desde. Isso era uma quarta-feira, nunca vou me esquecer. Era uma quarta-feira, ela desde segunda. E eu: por que vocês não ligaram para mim, gente? Não, aí vem aquele sentimento interno, porque eu já vinha trabalhando, aquela sensação do tipo: são 4 mulheres que estão ali, trabalhando no sistema sucateado. Então, eu sempre ficava nessa situação de fúria e empatia. De fúria e empatia. Tipo assim, meu Deus, como deve ser difícil trabalhar numa estrutura como essa. Então, quando ela falou assim: não, desde segunda, e a gente ligou: não, meu amor, ninguém me ligou, não, filha. Por que esse meu telefone não está de perto de mim? Você acha que tem minha mãe, né? Então, parece uma coisa, assim, quando eu saí da última visita, quando eu fui na quarta, eu saí com esse sentimento, e quando eu cheguei lá, mais uma vez, né, você dá de cara com essa situação de ligar para você, mas não ligaram, e se não conseguiram falar, deviam ter insistido, né, mas eu cheguei lá com essa sensação: minha mãe, ela vai estar saindo, e foi exatamente nesse formato, no sentimento de perceber que o sistema realmente ele é sucateado, até para acionar a família, para conseguir dizer: olha, você já vai buscar seu familiar, né?
e até para ter esse sentimento de real alívio, né, de dizer assim, você percebe o quanto aquilo foi difícil, né, não foi da forma que deveria ter acontecido em termos de tratamento, quando você realmente sente dali um grande alívio estar saindo daquilo. E foi esse sentimento que a minha família, minha mãe, né, tivemos quando a gente saiu de lá, né? Então, aí foi a partir daí, questionando, né, e essa sensação, né, de quando ela saiu, né, que vamos atrás do caso porque ela precisava manter a medicação e só tinha marcação daqui a 3 meses, e a gente precisou pagar e ficou nessa oscilação entre em épocas a gente pagava, em épocas era pelo SUS, era nesse sistema, até finalmente a gente ter aderido a essa questão do pagamento, porque é cansativo, principalmente nesse período de pandemia, né, que é inviável você buscar uma rede de atendimento pública, mas ao mesmo tempo ter a certeza de que a realidade da minha mãe, apesar de sermos pobres, faveladas, ela ainda tem condições para poder ser aposentada, né, e ter filhos, né, que ajudam, né, e isso não é a realidade de todas as mulheres, quem dirá das mulheres pretas, né, que se sentem adoecidas, né, e que não podem ter no sistema público de saúde seu atendimento da forma como deveria ser. E esse atendimento, ao invés de fato, né, ele causar um sentimento de tratamento, parece que ele te adoece ainda mais. Porque depois que minha mãe saiu de lá, eu nunca me esqueço dessa cena, minha mãe saiu, ela foi internada em outubro, saiu em novembro. No dia 3 de dezembro era a festa de ABC da minha sobrinha. Então, todos fomos. Então, um dia antes eu fui buscar os vestidos. A gente alugou um vestido e era num condomínio. E eu lembro que a minha mãe olhou para aquele condomínio, ela estava no hospital. E ela olhava, e mais uma vez olhou para mim, minha filha, não acredito, você me trouxe para cá de novo. Eu digo, não, mãe, eu não trouxe, aqui é um condomínio, isso aqui são casas, não é um hospital, né? Porque como ela estava tomando 5 medicações, as coisas ainda não, ela olhava, não ficava muito claro ainda para ela, né? Mas era para você perceber como aquilo causou um trauma para ela, porque ela estava diante de um condomínio, achava que era um hospital, e ela mais uma vez questionou, você está me trazendo para cá? Então, é um tipo de tratamento que realmente a gente precisa questionar, né? E a luta antimanicomial, ela está aí para isso. E a partir do momento que eu tive conhecimento dessa luta, eu pude compreender que era, ou seja, eu sempre falo, e quando isso aconteceu, eu disse, meu Deus, eu já estou numa luta tão difícil, o enfrentamento da violência contra a mulher já tem tantas coisas, eu faço ser sujeito de tantas coisas, de tantas violências, ainda vinha essa questão da saúde mental. E a única coisa que eu trouxe, né, dentro do meu coração é que se minha mãe sobreviveu aquilo tudo, né, no mínimo teve um motivo para isso, né? Então eu me entreguei literalmente a essa luta, né? Hoje eu me vejo dentro da luta antimanicomial e que a gente sabe que a gente, principalmente que é favelado, tem os nossos corres de sempre, né? Mas é uma luta que foi a perspectiva daquilo, né? Do tipo assim, isso não está certo, não é uma realidade que as pessoas precisam passar, e ainda assim precisamos questionar fortemente para que todos tenham um acesso humanizado, né? De atendimento à saúde. E é isso. Eu gostaria... Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Porque a gente está caminhando para a finalização. André, eu já digo para você pensar, né, nas suas palavras finais desse encontro. De antemão, gente, eu gostaria muito de agradecer, principalmente ao Fórum de Luta Antimanicomial, né, que abriu, olha, esse encontro jamais poderia ter acontecido, né, se não fosse com a força de muitas mãos, de corações, né, para querer que dar certo, porque a gente está no período de pandemia, né, e é muito difícil, né, a gente está tentando se manter são e produtivo diante desse cenário. Então, para um encontro como esse acontecer, realmente precisa que várias pessoas estejam querendo que ele aconteça, e fico muito feliz, mais uma vez me senti extremamente acolhida dentro do movimento, né, qual faço parte. Então, agradeço imensamente ao Fórum por ter oportunizado esse momento, né, e eu gostaria de passar agora para a Andréa fazer as suas considerações finais. A Carla, gente, eu acho que eu posso até pedir desculpa, porque eu sei o que é isso. Né? Quando começou esse período de pandemia e essa questão das lives e tudo, né, e a gente que é favelado, né, eu descobri que o meu celular não suportava essas coisas, né? E a gente que é favelado começou a ter dificuldades, né? Até que a minha esposa, que graças a Deus tem um relacionamento muito bom, né, ela foi lá comprar um celular para mim, porque eu dizia, minha filha, eu não posso nem aceitar mais live, porque o meu celular não suporta essas coisas. Então, no caso da Carla, ela não conseguiu se conectar.
né? Então, de antemão, a gente peço desculpas pela ausência, mas mulher preta favelada, né? A gente sabe como 3 filhos e ainda tem que ter um celular, né, que suporte, né, essa questão da tecnologia, mas eu tenho certeza que não faltará oportunidade da gente em outros momentos, né, poder trazê-la mais uma vez, né, e perceber uma forma de que ela consiga se conectar, porque essa é a nossa realidade também, como se não bastasse, ainda tem essa questão de como ter acesso a essa questão das redes sociais, das lives, às vezes, sendo que nem equipamento para isso a gente tem, né? E de antemão, gente, eu gostaria de pedir para alguém, né, do fórum, não sei, o Maurício, que pudesse tirar uma foto, gente, porque a gente não sei fazer nada disso. Por isso que eu digo, é uma ação com muitas mãos. Desde quem abre a sala, quem faz o folder, quem faz convite, quem, né, fica mobilizando para dar certo. Tirem a foto desse momento, tá certo? Não sei fazer isso. Não sei, estou aprendendo tudo, tá certo? Vamos primeiro tirar. Pronto, Maurício vai tirar. Gente, estão todos preparados para a foto? Então, vamos abrir as câmeras. Deixa eu ver aqui, todos abrindo as câmeras para poder sair na foto. Obviamente, né, que as câmeras estejam habilitadas. Vamos abrir para que a gente possa sair na foto. Abra a câmera. Bom, deixa eu ver aqui, esperando as pessoas abrirem as câmeras. Eu sei, as pessoas têm vergonha, gente, de aparecer. Mas vamos lá, vamos abrir as câmeras, tá certo? Para a gente tirar essas fotos. Pronto. Minha esposa, estou dizendo, gente, minha esposa que está aqui do lado, ela fica, porque eu não sei essas coisas de informatizar, tecnologia. Estou aprendendo com todo mundo. Maurício, então vamos todos sorrir para a foto. Pronto, eu acho que deu certo. Espero que tenham batido a foto. E Andréia, tá pedindo um momento, gente, eu estou muito agoniada. De novo, gente, todo mundo sorrindo. Eu não estou sem calma. Pronto? Deu certo? Ai, que ótimo. Ô, Dani, é tão engraçado. Tá bom. Dani, foi muito engraçado, assim, quando você falou agora, né, da outra companheira que não pôde participar, né, porque teve problemas com a internet, e aí eu senti um grande pesar, porque nesse nervosismo, nesse afã, né, de que eu não tinha o que falar, de que eu não sabia o que falar, aí eu dizia assim, meu Deus, e se a internet, né, der pau e ninguém conseguir? Aí eu vou conseguir fugir disso, né? E aí quando eu digo que hoje militante preta, né, é exatamente porque, como a Ana Paula escreveu aí nas mensagens, Dani fez o parto de Andréia, isso é verdade, Dani. E assim, vamos transformar, né, o verbo luto em luta, né? Quando você fala de todo o sofrimento da sua mãe, né, para ser acompanhada no serviço público, né, é porque a gente quer um serviço público de qualidade, né? E para isso a gente precisa acreditar. A gente está vivendo aí, né, tanto sucateamento, né, saúde, na educação, gente, em todas as áreas. E aí tanta notícia ruim que a gente entra assim num torpor, numa anestesia que a gente não acredita mais que vai ser possível mudar. E na verdade, todo poder emana do povo, da gente, né? Essa fala hoje, né, da mulher negra, né, retratando o racismo, é para que a gente se reconheça enquanto povo, né, que essa miscigenação, de fato, traga a fortaleza, né, e falei Fortaleza, né, eu não sou daqui, eu sou de Pernambuco, e parte, né, do que eu tenho me constituído, né, eu devo a esse maravilhoso estado. Vamos fortalecer a luta. É isso. Me lembrei o que eu ia dizer. Que, assim, às vezes a gente até paga muito mais caro, né, por um serviço, né, fica ali só um profissional individual, né, encaminhando para outros, né? E a gente tem a possibilidade, né, de nos CAPSs
a gente está sendo cuidado por vários profissionais ao mesmo tempo, né? E não esquecendo de falar da arte, gente. É a única... a palavra cura eu só utilizo para falar da arte, né? Porque ela atravessa a gente antes da gente se dar conta, né? E os CAPS têm conseguido garantir, né, através de várias oficinas, de vários grupos, né, para que essa recuperação da saúde mental, né, possa se dar de forma eficaz. É isso, gente. Muito obrigada. Uma sexta-feira, 8 horas da noite, tanta gente aqui. Muito obrigada. Cláudia, Dani, todos vocês. Ai, gente, que momento, né? É a certeza de que, de fato, né, é só através da luta coletiva, né? Como eu sempre digo, eu sou reflexo de todas as mulheres que passaram por mim, que vieram antes de mim, e isso é uma continuidade que a gente faz, né? De poder estar se fortalecendo, porque alguém já te fortaleceu, né? É esse movimento, né, que a gente faz o tempo inteiro, a gente não consegue nada sozinho, eu não consigo nada sozinha, né? Tudo que eu faço, todas as minhas lutas, todo o meu crescimento, né? Porque alguém chegou para mim e disse, olha, tu precisa pensar sobre isso, né? Então você acaba falando a sua experiência e passando isso para outra pessoa e isso acaba trazendo a transformação que você também recebeu e isso é brilhante, isso é ancestral, isso é bonito, isso é feminino, isso é ser mulher, Potente, né? também. É potente. Então, gente, eu gostaria de Dani, finalizar. Oi, pode queria só falar. deixar. Oi, é Márcia que está falando, tudo bem? Aham, aham. Queria só deixar aqui o meu registro, né, e parabenizar você, Dani, pela iniciativa desse momento, sabe, desse encontro. Tá tão legal. É um bate-papo muito bom, muito importante, sabe? Além do bate-papo, vocês trouxeram coisas assim importantíssimas, né? Um debate super importante para que a gente possa sim refletir. E falando do fórum, né? A gente sim está sempre à disposição. Gente, você faz parte desse coletivo, você, André e todos os demais. E é nesse coletivo, sabe, Dani, que eu vejo esse processo de fortalecimento também do sujeito, do ser humano, da mulher, sabe? Esse processo de coletivo, de encontro, é extremamente potente, sabe? Assim, e eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa de trazer essa temática, deixar um cheiro para André. André, você Obrigada. arrasou, foi maravilhoso. Vocês todas Obrigada três, pela força. todas três arrasaram. Foi maravilhoso, viu? E que a gente tem. É bom porque vocês deixaram um gostinho, sabe, de que algo a mais, assim. Eu tenho certeza que esse bate-papo não vai encerrar aqui, né? Eu tenho certeza que a gente não esgota aqui, não pode esgotar. Eu acho que ele abre uma brecha para que a gente possa abrir outras possibilidades também de debate sobre essa mesma temática, e assim a gente poder ampliar essa conversa de uma forma bem democrática com todo mundo, com todas nós mulheres, viu? Beijão, gente, adorei, Obrigada. viu? Bom final de semana a todas. Gente, então, para finalizar, né, já que a gente está falando tanto sobre essa questão, né, e pedindo licença, né, sempre compartilhando da minha experiência, né, mas ao mesmo tempo trazendo na realidade a perspectiva de que a gente acaba se encontrando esses espaços de tratamento, e muitas vezes não no sistema SUS, né, e sim nesses outros tipos de tratamento, seja no terreiro, seja num projeto Quatro Varas, né, seja em outros tipos de... fiquei sabendo que tinha projeto holístico também, então existe N pesquisas, né, que contribuem, né, para esse favorecimento da nossa saúde, né, e a minha experiência foi dentro do terreiro, então peço permissão, né, para que seja finalizado em cima disso. Existe um ponto, né, eu sou filha, depois, né, que eu conheci o terreiro, né, então acabei me envolvendo, né, como mulher, e hoje sou filha de Ogum, né, que até eu acho que das coisas da vida, né, eu acho que eu entendo porque que hoje eu sou da militância, porque Ogum, ele é o pai das lutas, né, e eu fiquei, ai, Senhor, então realmente estava no meu caminho, porque às vezes eu ficava assim, me lamentando, tipo, Senhor, por que a vida da gente é tão sofrida, assim, porque a gente nessas lutas de movimento social, né, e a gente consegue compreender que existe uma ancestralidade que já traçou o seu caminho antes mesmo de você saber, e quando você sabe disso, você se sente até honrada a partir de então,
né? E acaba aceitando os desafios que a vida te dá. Então tem um ponto, né? Que ele é maravilhoso e ele diz assim: meu Deus, quanta emoção sentir essa vibração, ver estrelas cintilar. São Jorge é que vem na frente, trazendo seu contingente. É algo que vai chegar, mas ele é general de Umbanda, com sua força. Ele comanda com seu escudo, com sua lança. Ele é guerreiro, ele é tatá de Umbanda, com seu escudo, com sua lança. Ele é guerreiro, ele é tatá de Umbanda. Então, meu Deus, quanta emoção, né, sentir essa vibração, essa energia que a gente teve hoje. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a meus guias, muito obrigada a todos que estiveram numa sexta-feira nesse momento, né, e que a gente se sinta hoje mais uma vez fortalecido, mais uma vez a certeza de que é no coletivo que a gente consegue estar forte para poder continuar. E é isso, gente. Muito obrigada, muito mesmo. Que voz maravilhosa. Obrigada, Dani. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Boa Tchau. noite.